Oi, pessoal. Vamos então para a aula de como fazer um caderno apto, um caderno bom, um caderno que você vai conseguir estudar, que você vai conseguir encontrar todas as informações. Porque a pior coisa que existe é você chegar em casa, olhar para o seu caderno e falar: Meu Deus, o que eu anotei aqui? Meu Deus, por onde eu começo? Não anotei direito. Nossa, o que a professora falou? E agora? Esqueci tudo. Então, vamos montar uma página de um caderno com tudo que você precisa para estudar sozinho, tá bom? Começando, imaginem que aqui então nós temos o quê? Uma folha de caderno. Tá meio apagadinho, mas ó, tá aqui o retangular, onde é a folha de caderno. Então eu tenho uma página em branco, cheia de possibilidades. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou colocar na minha página é o quê, gente? O tema da aula. Vamos supor que eu vou falar sobre classe de palavras. Então, eu vou colocar aqui o tema da minha aula: classe de palavras. Tá? Coloquei aqui, então, bem grande o meu título. Depois eu vou fazer o quê? As ramificações. O que são ramificações? Eu vou montar um mapa mental, tá? Eu vou começar a colocar dentro de classe de palavras as subdivisões, o que são as classes de palavras, as definições, tá? Em forma o quê? De um polvo, assim, cheio de tentáculos. Olha lá, gente. Vamos colocar aqui, classe de palavras. Eu vou colocar a definição aqui, o que é a classe de palavras. Enfim, eu vou colocar uma definição sobre o que é aquele tema da aula. Tudo bem? Então lá. São as classes gramaticais, da norma padrão, da língua portuguesa, etc, etc. Depois, em seguida, eu vou criar as ramificações. Na hora que eu tô criando as minhas ramificações, gente, cores, usem cores, tá? As cores ajudam muito na hora de estudar. Tá? E você pode até formar a tua própria legenda. Então, quando você tem as legendas, e eu vou ensinar a colocar as legendas na página do caderno, você, no abrir o seu caderno, você já encontra tudo que você precisa, tá bom? Como se fosse um livro mesmo. Vocês vão criar um livro de estudos para vocês. Então, aqui, ó, eu vou fazer a primeira ramificação e vou colocar substantivo, por exemplo. Segunda ramificação, vou colocar adjetivo. Terceira, são 10. Então, eu vou, né, dentro dessas possibilidades todas aqui, ó, colocar as ramificações, tá? Então, eu coloquei o tema principal, a definição daquele tema e, por exemplo, se fosse história, eu colocaria o tema principal, uma pequena amostra do tema, uma pequena amostra daquele assunto e, em seguida, colocaria o quê? Datas, acontecimentos importantes, tá? Daquele determinado período histórico, por exemplo. Mas como eu estou fazendo de português, então eu vou colocar aqui substantivo, advérbio, adjetivo, eu vou colocar as ramificações, então, das minhas classes de palavras. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo do adjetivo qual é a função dele? Caracterizar. Qual é a função do substantivo? Nomear. Tá bom? Qual é a função da conjunção? Conectar. Eu coloco tudo em uma palavra, duas no máximo, tá? Eu tenho que o quê? Aprender os sinônimos também, né? Vamos estudar aí um pouquinho de sinônimos, aumentar o vocabulário, isso é extremamente importante. Valeu, pessoal? Então aqui eu já vou ter um conteúdo inteiro de classe de palavras numa página de caderno, tá? Depois eu vou deixar, por que eu deixei essa parte de baixo aqui, gente? Porque depois eu vou fazer assim, ó. Vou pegar uma régua bem bonitinha e vou fazer um risco aqui no meu caderno, ó. Pronto, fiz um risco no caderno. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui observações acerca do tema. Olha lá. Posso colocar um pequeno resumo, um breve resumo, tá? Posso colocar explicações do professor, tá bom? E aí, o que eu fiz então? Eu já fiz, ó, o tema da aula, já fiz as ramificações, já a sinalização é a última coisa. Os resumos e observações daquela aula, tá? Agora eu vou sinalizar. Sinalizar como? Eu vou colocar na minha folha de caderno que tipo de conteúdo é esse, se é um conteúdo que eu tenho muita dificuldade, se é um conteúdo que tudo bem, tá sossegado, não vou ter problema com esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer agora?
vou fazer as sinalizações. Primeira sinalização. Cara, eu não sei classe de palavras. Então, aqui na minha bordinha, eu vou pintar de vermelho. Por quê, gente? Porque eu não sei. Esse vermelho quase não saiu aí, né, pra vocês. Vamos colocar o outro, ó. Ah, olha, eu não sei classe de palavras. Então, na bordinha do meu caderno, eu vou pôr vermelho. Ah, mas eu sei bastante classe de palavras. Nossa, eu sei tudo. Então, eu vou colocar uma bordinha verde. Sinal verde para mim, tá? Sinal vermelho, eu não sei, eu preciso estudar mais. Sinal verde, tô pró nesse assunto, não tenho mais problema. Sinal amarelo ou laranja, de vez em quando eu tenho que dar uma retomada nesse conteúdo porque eu esqueço algumas coisas, tá? Então, essa é a sinalização quanto ao conteúdo de vocês. Outra coisa, vocês podem usar aqueles post-its, né? E sinalizar também aqui classe de palavras. Ou vocês podem escrever bem aqui o título. Classe de palavras de novo. Olha lá. De palavras. Ai, professora, mas por que eu ponho aí embaixo? Porque na hora que você pega o seu caderno e você tá estudando, vamos supor que você pegou um texto e você precisa destacar palavras-chave daquele texto. Nossa, quais são as palavras-chave? São substantivos e verbos? Como que eu vou fazer, então, para destacar isso no meu texto? Ah, eu vou procurar lá as classes de palavras, que eu preciso aí de algumas definições, algumas coisinhas que eu esqueci. O que eu vou fazer? Eu pego o meu caderno, conforme eu vou folhear o caderno, por baixo, já vai aparecendo todos os títulos ali para mim. E aí eu já paro no título que eu quero estudar. Se eu não tiver o post-it para colocar aqui. Se eu tiver, eu falo post-it, mas você pode colocar um esparadrapo, você pode colar, pegar uma folha, cortar vários quadradinhos, põe uma colinha na ponta de um quadradinho, escreve classe de palavras, coloca ali a folhinha e gruda na sua folha, coloca cola e gruda na sua folhinha de caderno, tá? Não precisa comprar o post-it. Ai, professora, eu não tenho dinheiro para isso, tá? E realmente, hoje em dia a gente tem que economizar de todos os jeitos. Então, eu posso pegar uma folha de sulfite ou uma própria folha do caderno, cortar meus quadradinhos, escrever e colar com cola, com durex, tá bom? Então, a minha página de caderno, ela está agradável, ela tem todas as informações necessárias, o básico, lógico, tá? Mas, professora, e se eu olhar o mapa mental e não souber o que não lembrar de nada? Então, eu tenho o verso da página. No verso da página eu vou colocar exercícios, eu vou colocar acréscimo de conteúdo, acréscimo de explicação, tá bom? Então eu vou usar a página, a folha, a página de frente e o verso. O verso são para fazer os rascunhos, as observações e esses acréscimos de conteúdo e muitas vezes os exercícios, tá? Existem conteúdos que não cabem em uma página, não faz mal, eu faço metade do conteúdo aqui, faço metade do conteúdo na outra página, continuo usando o verso da página só para anotações, estudos e exercícios, tá bom? Porque assim você sabe que você não tem que procurar nada atrás, você vai procurar o tema sempre na tua primeira página, é muito mais fácil de procurar, é muito mais rápido, você não vai se perder no seu caderno, tá? Fora que ele vai ficar colorido, vai ficar bonito, vai ficar agradável. E é um caderno que você pode guardar. Porque não pense em vocês, eu terminei o meu primeiro ano do ensino médio, eu vou jogar o caderno fora. Não, gente, não joga. Porque quando você estiver lá no vestibular, quando você tiver que estudar para o vestibular, quando você quiser estudar para um concurso público, dependendo, né, da qual área de concurso público você vai prestar, esse caderno vai ser útil, gente. E quando vocês anotam com as palavras de vocês, então eu assisti a aula, fiz um mapa mental da aula, ou fiz o esquema, pode ser feito em forma de esquema também, né? Então eu fiz isso. Só que aí depois eu coloquei as minhas observações, eu fiz um resumo, eu escrevi as explicações da professora. Então, gente, eu que fiz. Quando você faz e você pega novamente esse material, você vai relembrar tudo que você fez. Então, é muito mais rápido para vocês conseguirem aprender um conteúdo ou estudar um conteúdo que vocês estejam precisando para uma prova, para entrega de uma atividade,
tá bom? Então, essa é uma maneira bem bacana de vocês construírem um caderno de estudos, pessoal. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, também vou colocar na descrição desse vídeo como montar esse caderno. Eu vou deixar o esquema da página montadinho para vocês lá, para vocês montarem um caderno assim. Tudo bem? Usem canetinha, usem recortes, colagens, tudo isso deixa o material bem bonito e muito agradável de estudar, tá bom? Quem gostou aí das dicas, deixa um likezinho aí no vídeo pra Pro, tá bom? E se inscreve aí no canal, fica com a gente, que vai ter bastante coisa aqui, tá bom, gente? Então, até a próxima aula.